Pega a tua Bíblia, abra comigo no livro de Juízes. Juízes capítulo 17. Você que encontra, fica de pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Juízes 17. Diz assim a palavra do Senhor: E havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: As 1.100 moedas de prata que te foram tiradas, por cuja causa deitavas maldições, e também as disseste em meus ouvidos, eis que esse dinheiro eu tenho e eu tomei. Então disse a sua mãe: Bendito seja meu filho do Senhor. Assim restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe. Porém a sua mãe disse: Inteiramente tenho dedicado este dinheiro da minha mão ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e de fundição, de sorte que agora tu tornarei a dar. Porém ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe. E sua mãe tomou 200 moedas de prata e as deu ao ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e de fundição. Esteve em casa de Mica, e tinha este homem, Mica, uma casa de deuses, e fez um éfode e terafins, e consagrou a um de seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. Até aqui, curva a tua cabeça, coloque a Bíblia sobre a tua cadeira. Vamos orar mais uma vez e declarar o quanto santo Ele é na nossa vida. Senhor Deus e Pai, essa é a tua palavra, não minha, é o Senhor quem fala neste lugar, não eu. Por isso nesta noite eu te peço a tua graça, mais da tua misericórdia, ó Deus, o teu poder, ó Deus, que se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Meu Pai, já sentimos o Senhor, a tua presença é notória neste lugar. Os nossos ouvidos estão atentos, ó Pai, àquilo que é a tua vontade. Por isso, em nome de Jesus, levanta-nos nessa noite para entender os teus propósitos. Propósito esse, ó Deus, que é a razão de estarmos aqui. Não existe outra razão de estar aqui em tua presença, se não for pelo Senhor, para o Senhor, para a tua honra, para a tua glória, para a tua obra. Meu Deus, tudo o Senhor tem o controle. Sabemos, ó Pai, que o Senhor tem o domínio em tuas mãos. Sabemos, ó Deus, que o Senhor conhece a nossa necessidade. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos nessa noite, fala, Senhor, porque nós queremos ouvir a tua voz mais uma vez. Que seja assim, em nome de Jesus. A igreja que crê, aplauda Ele. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Esse texto e esse livro fala de um tempo muito difícil, fala de um tempo confuso em que o povo estava passando, um tempo em que o povo se perdeu em muitos achismos, em muito pensamento, um tempo em que o povo não entendia muito bem os propósitos, não entendia muito bem o porquê estava acontecendo tudo aquilo. Tempo dos juízes, um tempo de muitos problemas, não por infidelidade de Deus, e Deus fazia questão de declarar isso, de mostrar isso. Não era por infidelidade de Deus, porque o nosso Deus sempre foi fiel com o povo, mas era por desobediência humana. A desobediência do povo levou esse povo a enfrentar problemas, levou esse povo a ver a ruína, levou esse povo ao sofrimento. O povo errava consciente, se esquecendo ali de todos os milagres que Deus já tinha feito, de todos os feitos do Senhor, se esquecendo que a mão de Deus foi livramento, se esquecendo do poder de Deus, se esquecendo do Deus que curou, do Deus que restituiu, do Deus que salvou. O mais triste disso tudo, o mais triste de ler esse livro, é pensar na época em que nós estamos vivendo, na geração em que nós estamos vivendo, e ver algumas semelhanças. Também triste é ver o relato de tantas e tantas pessoas que tinham oportunidades nas mãos, que tinham oportunidade de ser e fazer a diferença, que tinham oportunidade de se levantar como um guerreiro, de se levantar como voz profética naquele tempo, voz profética na geração,
mas pessoas que deixaram isso atrás, deixaram isso percorrer, deixaram isso sem acontecer. Essas pessoas, elas perderam uma grande oportunidade. Essas pessoas, elas perderam a oportunidade talvez da vida delas, porque de fato muitas pessoas nesse tempo morreram, e essas pessoas, quando morrem, elas sepultam não só uma história, mas também a oportunidade de fazer o que é reto diante dos olhos do Senhor, de fazer aquilo que pode vir como diferença na história delas, na família delas. Porque a morte, é bem verdade que para cada um de nós ela é certa. Nós não queremos ouvir isso, mas a morte para cada um de nós ela é certa. Nós não queremos pensar nisso, porque o que importa é viver. Mas a vida eterna não é essa que nós estamos vivendo aqui. A vida eterna não é essa. Esse tempo aqui é muito passageiro. Muito passageiro. Pessoas que nesta época morreram cheios. Cheios de quê? Cheios de propósitos. Cheios de sonhos. Cheios de projetos, mas que não realizaram. Eu não sei se você já ouviu a frase de que no cemitério estão as maiores riquezas. É no cemitério que a gente encontra as maiores riquezas. Que riquezas? Que riquezas são essas se a gente não leva nada conosco? Riquezas que estão dentro de nós. No cemitério a gente encontra livros que nunca ninguém escreveu, canções que nunca ninguém cantou, pregações que nunca ninguém pregou, obras que ninguém fez, sonhos que ninguém realizou. Se você olhar, meu marido gosta muito de prestar atenção assim como é que fala? Lápide, né? Nas lápides e ver isso, e eu creio que é nessa reflexão. O que essa pessoa viveu? O que essa pessoa deixou de viver? O que essa pessoa enterra com ela? Não são os bens materiais, mas são coisas talvez que ela deixou de fazer e não fez. Por quê? Porque desacreditou, porque não acreditava que era forte o suficiente, que era chamado o suficiente, que Deus estava com ela, que poderia fazer algo diferente, mas não. Talvez essas pessoas foram sepultadas com os teus sonhos. Talvez essas pessoas foram sepultadas com os teus projetos. Talvez essas pessoas foram sepultadas com tesouros que valem muito, enterradas com seus propósitos. O quanto é triste a gente pensar que esse povo de Juízes, que negligenciava o Senhor, esse povo de Juízes, que fazia o que era errado perante os olhos de Deus, consciente daquilo que estava errado, morreram e foram sepultados com seus propósitos. Só que deixa eu te dizer uma coisa que o Espírito Santo colocou dentro de mim para entregar nessa noite. Você não veio aqui para receber. Você não está aqui ocupando espaço na terra para receber. Eu e você estamos aqui para dar. Eu e você estamos aqui para dar. Deus te colocou aqui não foi para ocupar um espaço, não foi para viver de qualquer maneira, não foi só para fazer um cabelo e uma unha e postar fim de semana, não foi só para ficar projetando uma viagem esperando por ela, não. Deus não te trouxe aqui para viver uma vida vã, uma vida de Barbie, uma vida de quem está com o mundo da lua, de quem só pensa em viver alegria, viver o hoje, não. Deus te trouxe aqui para você dar, Deus te trouxe aqui para você deixar um legado, Deus te trouxe aqui para você viver os propósitos de Deus. Deus te trouxe aqui para você viver e ver cumprir os propósitos de Deus na tua vida. Deixa eu te dizer uma coisa como introdução dessa mensagem: você é perfeito para o seu propósito. Talvez você chegou aqui cansado, abatido, oprimido, triste, se perguntando por que eu nasci, por que a minha vida está parada, por que comigo não dá nada dá certo, por que eu sou sempre ferida nas mesmas coisas, por que as coisas não caminham.
Por que eu sou tão humilhada? Por que eu estou sofrendo tanto? Você é perfeito para o seu propósito. Você é perfeito para o seu propósito. Você não veio aqui para receber, mas para dar. Então deixa eu te dizer uma palavra: morra, mas morra vazio. Aleluia. Olha para alguém nesta noite e diga: morra, mas morra vazio. Vazio, vazio de propósitos, vazio de sonhos, porque o sol vai nascer amanhã. O sol vai nascer amanhã, e é mais uma oportunidade de você olhar para Deus e dizer: Deus, eu quero que o Senhor cumpra os teus propósitos em mim. Deus, eu quero enxergar os teus sonhos para a minha vida. Deus, eu quero fazer tudo o que o Senhor ordenou que eu fizesse aqui na terra. Deus, eu não morro, eu não vou à sepultura, eu não desço à sepultura, eu não desço à sepultura enquanto eu não cumprir tudo, exatamente tudo, tudo aquilo que Deus falou. Deixa eu dizer uma coisa da parte de Deus para você que está em casa, para você que está no hospital, como foi dito aqui, para você que está precisando de uma oração de intercessão, para você que está com Covid talvez e pense que é o fim. Não é o fim, não é o fim, porque você não desce à sepultura, não desce à sepultura enquanto todos os propósitos de Deus forem concretizados na tua vida. O propósito de Deus é maior do que a sua dor, o propósito de Deus é maior do que esse leito, o propósito de Deus é maior do que esta doença, o propósito de Deus é maior do que essa ferida, o propósito de Deus é maior do que as tuas angústias, o propósito de Deus é maior, o propósito de Deus é maior. Só quem começa a enxergar o propósito de Deus nessa noite, erga a tua mão e vai adorando, erga a tua mão e vai glorificando, erga a tua mão e vai glorificando a Ele que vive, aquele que reina, aquele que está neste lugar, ao Senhor dos senhores, ao Rei do Israel, ao Rei que sabe tudo, ao Rei que faz todas as coisas, ao Rei que sabe quem você é, que sabe para que você nasceu e sabe o que você fará. Você se levanta nesta noite para cumprir só o propósito de Deus, só o propósito de Deus. Enquanto os propósitos de Deus não se cumprirem, você não desce, você não desce, você não desce, você não desce, você não desce. Não tem obra de feitiçaria, não tem obra de macumbaria, não tem palavra contrária, não tem perseguição, não tem mão do homem, não tem língua felina que vá parar os propósitos de Deus na tua vida. Só quem sente Ele aqui, erga a tua mão e glorifique. Aleluia, glória, Deus Todo-Poderoso, aleluia, aleluia. Paulo disse: combati o bom combate. O que é isso? Morreu vazio. Combati o bom combate. Eu fiz o que era a propósito do Senhor. Jesus disse: está consumado. Morreu vazio. Cumpriu o propósito do Senhor. Assim será com a tua vida, assim será com a minha vida. Quantos creem nisso? Diga glória a Deus. Olhe para alguém nessa noite e diga: cumpra o propósito. Porque é bem verdade que nos dias de hoje as crises sociais, o que acontece, as enfermidades e todas as coisas que nós enfrentamos querem dizer para você que não há propósito nisso, que não tem jeito, que não tem saída. Mas Jesus não veio trazer a mensagem, não, Ele era a própria mensagem. Jesus não veio trazer uma mensagem, não, Ele era a mensagem. Assim como eu e você fomos levantados por Deus para levar a mensagem que é Jesus. Fomos levantados por Deus para levar a mensagem que é Jesus. Você não desceu às águas por acaso, você não nasceu de novo por acaso. Não há acaso nas coisas do Senhor, não. Tudo existe um propósito, e é para anunciar a mensagem que é Jesus. A sua vida pode ser uma mensagem. O texto que nós lemos fala sobre um homem chamado Mica, uma casa de idolatria, uma casa de idólatras. A sua mãe, diz o texto, comerciante próspera, ela tem uma quantia roubada, um dinheiro que roubam dela. Ela joga uma maldição para quem roubou, sem saber quem roubou. O filho confessa, temendo ali as palavras da mãe. Ele devolve o dinheiro, mas eles fazem uma escultura. Eles fazem uma escultura
eles compram roupa de sacerdote. Esse homem Mica, ele agia por conta própria, ele agia segundo o coração dele. A mesma palavra diz: cada qual fazia o que parecia bem aos teus olhos. Isso não é diferente dos dias de hoje. O tempo não muda a natureza humana. A gente começa a observar que o tempo não vai mudar a natureza humana. Ele quer fazer conforme a vontade dele, ele quer fazer do jeito dele. Ele levanta o filho dele como sacerdote, ele levanta pessoas, ele procura deuses, ele levanta um altar para os deuses. E a idolatria, a gente sabe que é uma abominação perante Deus. A gente sabe que Deus odeia a idolatria. E faz um tempo que a gente fala sobre isso, que Deus tem trago essa mensagem para nós. A idolatria cega o ser humano, cega em relação às coisas espirituais. Essa casa era uma casa de idólatras. Idólatras não só na religião, mas no estilo de vida. Essa mãe, ela era idólatra. Era algo cultural dela. Mas o interessante é que ela também fala do Senhor. Ela fala das coisas do Senhor. E ao mesmo tempo, eles cultuam outros deuses. O interessante é que o nome Mica quer dizer: quem é como o Senhor Jeová? Ele nasce com esse significado, um nome de peso. Quem é como o Senhor Jeová? Mas ele vive diferente do significado do nome. Ele não faz o nome dele sobressair no significado. Ele não vive de acordo com o significado do nome dele. Ele está vivendo a idolatria dos pais. A mãe não repreende ali pelo roubo, porque ele confessa, e isso para ela é suficiente. E ainda disse que guardava o dinheiro para fazer uma imagem e presentear o filho, mas ela não sabe o que ela está fazendo. Ela não sabe que ela está debaixo de uma maldição e levando uma maldição para a vida do filho dela. O que ela faz aqui é algo que vai marcar a vida dele, porque infelizmente ele não conhece o propósito de Deus para a vida dele. Mica representa para mim e para você o perigo de viver uma vida sem propósito, o perigo de viver uma vida desconhecendo o propósito do teu nascimento, desconhecendo o propósito do porquê que você está aqui, desconhecendo o propósito do que você está fazendo aqui neste lugar, desconhecendo o propósito do porquê que você nasceu, porquê que você está aqui, porquê que você vive até hoje, porquê que a tua vida não foi interrompida. Mica simplesmente vai vivendo conforme a vontade do coração dele. Uma maldição aqui se instala. Ele nasce com um significado, com um peso. Quem é como o Senhor Jeová? Ele deveria viver honrando o nome de Deus, dizendo que aquilo tudo seria um engano, que esses deuses não levaram a nada. Até porque a mãe era próspera, mas vazia. A mãe era próspera, mas não era uma mulher sábia. Mica estava vendo isso debaixo dos olhos dele, mas ele não acordou para o propósito que Deus tinha na vida dele. Ele não entendeu o propósito que Deus tinha na vida dele. A palavra de Deus diz que nós devemos nos guardar dos ídolos para não nos contaminarmos com eles. E não foi isso que ele faz. E a gente sabe que ídolo é tudo que ocupa primeiro lugar na nossa vida. Você não precisa guardar uma imagem dentro de casa. Você só precisa guardar algo no teu coração em primeiro lugar do que de Deus. Você não precisa adorar simplesmente uma imagem feita por mãos humanas, mas se algo estiver no teu coração no lugar de Deus, isso também significa uma idolatria. Se você estiver colocando coisas no lugar de Deus, se algo está sobressaindo a vontade de Deus, isso também quer dizer idolatria. E
E esse homem vai viver debaixo disso, e os olhos desse homem não conseguem entender o porquê que ele se chama quem é como o Senhor Jeová. Mica está sendo dominado pelo quê? Dominado por uma cultura. Mica está sendo dominado por uma tradição. Mas Deus não te criou, não me criou para ser dominado. Deus te criou, Deus me criou para dominar. Eu vou repetir isso para você. Deus não te criou, Deus não me criou para ser dominado por nada nem ninguém. Deus te criou para dominar. Deus te criou para dominar. Deus te criou para dominar. Mica está sendo dominado por uma tradição, e a gente olha ao nosso redor, a gente olha para onde a gente vive, a gente olha para o Brasil, a gente olha para a nossa baixada, a gente olha para Campos, a gente olha e vê que em cada lar, em cada história, em cada família, existe um ponto de idolatria, existe alguém que sempre guardou e serviu a outros deuses, existe alguém, não se trata de religião, se trata sobre aquilo que Deus está falando. Jesus está dizendo, e essa mensagem: arrependei-vos, muda a sua mente, porque eu estou voltando. Chegou um tempo do povo que se rendeu, que desceu as águas. Chegou um tempo em que você que aceitou Jesus, você que adora o Senhor, você não pode mais se conformar com as situações da tua família, da tua casa, não. Deus te trouxe aqui para um propósito. Existem coisas a fazer ainda na tua geração, na tua casa, na tua família. Não se preocupe mais com aquilo que está faltando, porque aquilo que está faltando é muito pequeno para o propósito de Deus, para o propósito que Ele tem através de você. Ele está sendo dominado por uma tradição. Uma tradição domina. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite: não fuja do seu propósito, porque não há outro Deus em Israel. Não há outro Deus em Israel. Mica carrega esse nome: não há outro Deus em Israel. Não há outro Deus em Israel. Não há outro Deus em Israel. Você nasceu para servir a Ele. Você nasceu para adorar a Ele. Você nasceu para servir a Ele. Você nasceu para adorar a Ele. Ele é o único digno de estar em primeiro lugar no teu coração. Mas ao invés dele enxergar isso, não, ele não enxerga, ele não vê, ele não vive isso. Tudo que Deus criou, Deus já tinha um propósito. Diga comigo: tudo. Repita comigo: tudo. Tudo que Deus criou, Ele tinha um propósito. Tudo, exatamente tudo. Assim como o homem cria algumas coisas, Deus também criou tudo com um propósito. Tudo com um propósito. O Criador não vai criar nada sem um propósito. Se alguém cria esse microfone, é porque existe um propósito. Existe o propósito da voz chegar mais longe. Então alguém vai se levantar e criar esse microfone. Ninguém se levanta para fabricar um microfone e dizer: para que isso serve? Vamos ver para que isso vai servir. Não. Mas a partir da necessidade o microfone foi criado. Por que com você seria diferente? Por que com você seria diferente? Ainda você repete as palavras do diabo na tua mente, no teu coração, dizendo que você não serve para nada, dizendo que você não nasceu para nada, dizendo que você está fardada a fracasso, dizendo que você está fardada a coisas negativas. Você nasceu para sofrer. Eu profetizo e eu declaro que a partir de hoje você não vai declarar estas palavras, porque essa palavra é do inimigo da tua alma. Ei, Deus tem propósito com a tua vida. Nada Ele cria sem um propósito. Nada Ele cria sem um propósito. Se a gente olhar para a nossa criação, existem coisas que não têm lógica para o ser humano, mas que tem toda a lógica para a nossa sobrevivência. Até a cera do teu ouvido, irmão. Até a cera do teu ouvido foi com um propósito. Você já parou para pensar nisso? Até o pelo do seu nariz é com um propósito. Olha como Deus é lindo na sua criação. Todos os detalhes do teu corpo é com um propósito. E por que você seria sem um? Por que você seria sem um? Mica, se levanta, porque ainda dá tempo.
Jesus está dizendo para alguém: se levanta porque ainda dá tempo. Se levanta porque ainda dá tempo. Acredita, acredita. Eu te criei para um propósito. Acorda. Tudo está ruim, mas ainda pode piorar. Alguém bate na porta de Mica. Ele vai atender. É um levita. Tudo que ele precisava. Um levita para quê? Para que ele compre. Ele compra um levita para estar com ele. Agora ele tem um altar, ele tem os ídolos, ele tem a roupa, ele tem quem ele levanta, ele tem um levita para dizer assim: o Senhor é comigo. Para dizer: o Senhor é comigo. Mica era um daqueles que acreditava que congregar é desnecessário. Eu faço do meu jeito. Eu levanto quem eu quero. Mica era daquela parte de pessoas que não valorizava o batismo, que não valorizava a Santa Ceia, a comunhão na igreja. Estava tudo bom para ele. Ele contrata um levita, ele sustenta para que ele fosse o seu próprio sacerdote e ministrasse sobre a vida dele. Mas a vontade do Senhor era que todos ali se reunissem para consagração. Mas ele não. Ele queria fazer do jeito dele. Ou seja, Mica, ele servia o seu próprio caminho. Ele falava em nome de Deus, mas na verdade ele era o Deus dele. Ele era o Deus dele. O que isso vai adiantar? Nada. Diz o texto que um povo se levanta. O povo se levanta, os danitas levam da casa de Mica todos os deuses, imagens, o levita comprado, tudo. Ele leva tudo que Mica tem e Mica fica sozinho, desesperado, olhando para aquele povo que é maior do que ele, sem poder fazer nada. Agora não tem deuses por ele. Agora não tem amigos por ele, não tem ninguém por ele. Ele simplesmente termina o texto, a história, sozinho, desolado, sem saída. E é sempre assim que o idólatra termina: sozinho e sem nada. Sozinho e sem nada. Olhe para alguém do teu lado e diga: dá tempo. Diga isso mais uma vez para alguém: dá tempo. Diferente dele, alguns homens e mulheres de Deus, a gente vê na Bíblia, que passam por dificuldades, mas cumprem o propósito de Deus. Passam por tempos terríveis, mas cumprem o propósito de Deus. Um deles é Daniel. Daniel, um tempo de luta, de muita idolatria também, um tempo de perseguição que ele não podia nem orar, desafios, levado ali cativo para a Babilônia. Mas mesmo assim, diz o texto que há um espírito de excelência em Daniel. E esse espírito de excelência vai sobressair. Esse espírito de excelência sobressai ao ponto que Daniel faz a diferença na geração dele. Deus revela o sonho ali a Daniel, a gente conhece isso. Agora ele tem que ter coragem para revelar o que Deus estava dizendo. Mas ele se enche de coragem, ele se enche de ousadia. Ele não é um profeta vendido, ele não se esconde, ele não retrocede, ele não se vende, ele não olha para trás, ele não murmura, não. Ele simplesmente abre as janelas e ora. Deixa eu te dizer para você, você não vai parar no caminho, você não vai se cansar, você não vai se vender, você não vai se trocar, você não vai desistir, você não vai aceitar essas perguntas sem respostas que o diabo está colocando na tua mente, tentando te frustrar no caminho e dizer que nada tem propósito na tua vida, nada vai dar certo, porque quanto mais você se levanta, parece que as coisas não dão certo, parece que as coisas não caminham. Você tenta resolver de um lado, complica de outro, tenta resolver de um lado, complica
de outro. Talvez Deus esteja dizendo para você e você não está entendendo. Ei, esse é o plano, esse é o desejo do teu coração. Enquanto você quiser que o desejo do teu coração se realize, tudo vai dar errado, porque aquilo que permanece na tua vida não é o plano do teu coração, mas é o meu propósito. Mas é o meu propósito. O que vai permanecer na tua vida é o meu propósito. Por mais cansado que você esteja, acha que é fácil para Daniel nessa época? Acha que foi fácil para Ezequiel na época dele? Não foi fácil. Não tem facilidade. Ezequiel tinha passado por tudo, irmãos. Vendo pai e mãe morrer, vendo mulher morrer, uma juventude difícil, uma infância difícil. Não era aquilo que ele desejou, não era a vontade dele, mas ele simplesmente foi pelos caminhos do propósito. Ezequiel estava cansado já, Ezequiel estava fadigado, porque cansa, porque é difícil, tem as suas dores viver o propósito de Deus. Mas chega um momento em que Deus entende que Ezequiel precisa de uma experiência com ele, porque a experiência do Senhor traz descanso para nós. As experiências de Deus traz descanso para nós. É quando você vem para um culto cansado, angustiado, porque você está vivendo o propósito. É quando você vem para um culto desesperado, com o coração já espremido, porque você está vivendo o propósito. E o propósito de Deus não está fácil, mas Deus te dá uma experiência, Deus te dá presença. Você sente a presença como você nunca mais sentia. Você começa a falar em línguas, dons espirituais começam a chegar na tua vida. É naquele dia de madrugada que você se levanta e diz: Deus, eu estou cansada, Deus, eu não aguento mais. Por quê? Porque você está seguindo o plano do teu coração? Não, porque você está seguindo os propósitos de Deus. É difícil? É cansativo? Mas Deus te acorda de madrugada, te dá uma experiência tremenda. Você começa a sentir uma unção diferente, você começa a sentir Ele perto, você começa a sentir o óleo fresco que está descendo sobre o teu quarto, e nada consegue mais deixar você parada. Você começa a falar em línguas, você começa a adorá-lo, você começa a cantar louvores. O dia amanhece que você não vê, e essa experiência traz descanso para você. Talvez o que você precisa é de uma experiência com Deus para descansar no Senhor. Uma experiência com Deus para descansar no Senhor. Deixa eu te dizer uma coisa da parte de Deus nessa noite: busque essa experiência nessa noite. Deus quer te dar uma experiência nova, só para dizer: ei, se levanta, porque eu tenho águas mais profundas para você. Para Ezequiel não estava fácil, não. Ele já estava cansado de viver até mesmo experiências, de se frustrar no meio do caminho, porque ele falava, o povo não queria ouvir. Igual Jeremias, na mesma época, tudo na mesma história. Igual Jeremias falava, ninguém queria ouvir. Acha que é fácil? Não é fácil. Não tem facilidades, mas tem uma coisa que não tem preço. Tem uma coisa que não tem preço. Presença. Ezequiel já estava cansado. Eu creio que nesse tempo de Ezequiel olhava para trás e dizia: meu Deus, o que mais eu vou passar? Eu estou cumprindo o propósito, mas o que mais eu vou passar? Mas tem um homem de branco que vai na frente medindo as águas de um rio. Medindo as águas de um rio. Ele todo com medo, ele diz: Senhor, eu vou, não vou. E Deus diz: vem que eu quero te dar uma experiência. Vem que eu quero te dar uma experiência. Ezequiel entra no rio, diz o texto que essas águas vão até os joelhos. Meu Deus, joelhos, porque Ezequiel, creio eu, que estava cansado já de caminhar, mas a unção de Deus, a experiência do Senhor, essas águas iriam capacitar Ezequiel para caminhar mais um pouco. Era a mesma coisa de Deus está dizendo: Ezequiel, você vai continuar a caminhar, você não vai parar no meio do caminho, porque eu te dou essa experiência para você nessa noite, para que você caminhe, para que você levante, para que você seja revigorado nas tuas forças.
Ezequiel olha e diz: não, eu não vou. Mas o Senhor vai medindo essas águas, vai até os lombos de Ezequiel. Lombos esses que já estavam feridos, lombos esses que já estavam massacrados, porque enquanto te apunhalam pelas costas, Deus faz jorrar o rio dele nos teus lombos para curar as tuas feridas. Era Deus dando uma experiência a Ezequiel, dizendo: Ezequiel, essa experiência está te curando, essa experiência está te curando de toda ferida, de toda punhalada, de toda traição, de toda língua felina. Essa experiência está te curando, Ezequiel. Acabou? Não. Vem, Ezequiel, confia em mim, Ezequiel, porque eu tenho águas mais profundas. Eu tenho águas mais profundas. Levante a tua mão, você que enxerga o propósito de Deus na tua vida, e venha buscar as águas profundas do Senhor, a experiência que traz descanso. Adore, 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 adore a Ele. Deus, aleluia. Meu Deus. Ó Deus, dá uma experiência. Deus já está dando experiência. Você não desviou até aqui porque Deus te deu uma experiência. Quem tem experiência não desvia. Mas essa experiência precisa ser renovada. Busca a experiência. Busca a experiência. Busca a experiência daquilo que você viu no céu e ninguém acreditava. Busca a experiência, porque na roda dos teus amigos ninguém acreditava, que você dizia: olha, eu vi uma bola de fogo cruzando o céu, que fazia uma estrela, e Deus falava comigo, e todo mundo dizia: é? Mas como? Mas aonde? Eu quero provar disso. Eu quero provar disso. Você vai continuar contando as experiências que Deus te deu no caminho, as experiências que Deus na tua história, as experiências que Deus te deu, as experiências que Deus te deu. Quando você está com alguém e você diz: ah, Deus me acordou, Deus falou comigo, e aí alguém olha para você e diz: ah, como é que foi isso? Você tenta explicar, mas não tem explicação. É a tua experiência. É a tua experiência. É a tua experiência. Não importa quais são os teus planos, o propósito é maior e é aquilo que vai prevalecer. Aqui existem pessoas frustradas porque o plano não deu certo. Deixa eu te dizer uma coisa: vai continuar dando errado. Se o Senhor não está nisso, vai continuar dando errado, porque é o propósito de Deus que vai permanecer. É o propósito de Deus que vai permanecer. Deus está dizendo para alguém nessa noite: os teus planos não cancelam o meu propósito. Os teus planos não cancelam o meu propósito. O meu propósito não está cancelado só porque você planejou. Porque antes de você planejar, eu planejei primeiro. Antes de você planejar alguma coisa, Ele planejou. Jeremias capítulo 1. Antes que você nascesse, Jeremias, antes, Ele é o Deus que conhece todas as coisas. Por quê? Porque Ele é o Deus que termina antes de começar. Ele é o Deus que termina antes de começar. E para Ele começar, Ele já terminou. Para Ele começar, Ele já terminou. Ele é o alfa. Eu sinto a presença de Deus aqui. Deus já está te entregando, ó. Deus já está te entregando a experiência. Então, se está falando em língua, começa a falar. Começa a falar. Começa a falar. Aqui não tem protocolo nenhum de culto, não. Você é livre. Você é livre. Deus é a alfa e ômega. É aquele que termina para começar. Ele já terminou. Ele já terminou. A obra na tua vida Ele já terminou. E é por
por isso que você nasceu. Você só nasceu porque Ele terminou. Ele olhou para a obra completa terminada. E quando Ele olha para a obra completa terminada, aí Ele diz: agora eu vou começar. E quando Ele diz eu vou começar, Ele te coloca no ventre de alguém. E aí você nasce para começar aquilo que Ele terminou. Você não está vivendo para terminar, porque Ele já terminou. Então se você está vivo, então se você está aqui sentindo a presença, se você está sentindo a glória de Deus, é porque Ele está continuando a escrever o que Ele já terminou. Então por que você quer interferir isso? E você diz: eu vou me cortar, eu vou me matar, eu vou tomar esse remédio antidepressivo e vou dormir até amanhã. Não faça mais isso. Oh Deus, é nessa noite que você tira aí da tua bolsa e entrega no altar os seus remédios. E a partir de hoje você não depende disso para dormir, porque Ele já terminou. Ele já terminou. Ele já terminou. Ele já terminou. Você não vai interferir no processo. Você não vai acabar com a tua vida. Você não vai se cortar. Você não vai pensar em se suicidar e sumir. Não. Ei, Deus tem um propósito na tua vida. Deus. Na casa de Mica Deus tinha um propósito, mas ele não conseguiu enxergar. Na tua casa você tem um propósito, mas você enxerga hoje. Você enxerga hoje. Por que você nasceu nessa casa, nessa família? Por que você carrega esse sobrenome? A partir de você, Deus está quebrando alguns deuses que sempre sobreviveram, que sempre estiveram de pé, mas a partir de você está caindo em nome de Jesus. Quando Deus olhou para Campos, por exemplo, Ele já olhou a obra terminada. Deixa eu explicar para quem não entendeu. Ele já olhou para Semeando Amor, a obra terminada. Ele olhou para essa igreja, a obra terminada, porque Ele é o único Deus que pode fazer isso. E aí depois que Ele olha tudo terminado, Ele diz: agora eu vou começar. Agora eu vou começar. Nasce eu, nasce o apóstolo, nasce você obreiro, nasce você da escolinha, nasce você que está lá recepcionando alguém, nasce alguém que entrega um copo de água, nasce alguém que representa alguém aqui, nasce alguém que te dá um abraço, nasce alguém que diz: Jesus te ama, aleluia, para cumprir os propósitos de Deus, para cumprir os propósitos de Deus. Você entendeu? Você entendeu? Você entendeu o que Deus está te dizendo? Você nasceu para cumprir um propósito. Não diga mais que não tem jeito. Não diga mais que você não nasceu por acaso. Não diga mais que você está ocupando um espaço aqui por acaso. Não. Deus te trouxe a este lugar para cumprir uma vontade dEle. E os teus planos não cancelam o propósito de Deus. Aleluia. Você não vai levar para o cemitério o seu maior tesouro, o seu propósito. Não. Você morre vazio. Olha para alguém nessa noite e diga: você morre vazio. 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 Você morre vazio, porque tudo que Deus determinou que você vai fazer, você fará. Você morre vazio. E alguém vai olhar e vai dizer: cumpriu o propósito. Cumpriu o propósito. Cumpriu o propósito. Quando Deus diz para você quem você é, você precisa acreditar. As pessoas perecem por falta de conhecimento, realmente. E muitas vezes é conhecimento em quem nós somos. Porque se você souber quem você é, nada e nem ninguém consegue te parar.
nada e nem ninguém consegue te parar. A questão é que a fé vem pelo ouvir, e ouvir é a palavra de Deus. Às vezes a gente ouve muita coisa, ouve a palavra do inimigo, ouve a palavra contrária, ouve as vozes da nossa emoção, e não ouve a palavra de Deus. Mas Deus nessa noite está te trazendo a clareza total de quem você é. Quem você é. Por que você está de pé até agora? E talvez você estava quase desistindo, dizendo: eu desisto. Mas Deus está dizendo: você não desiste. Porque não é entre você e você. Sou eu e você. Sou eu e você. Talvez você olhe e diga: mas sem dinheiro, sem recurso, como que isso vai acontecer? Como que eu vou conseguir continuar tentando no propósito de Deus sem dinheiro, sem recurso, sem nada? Mas dentro de você brota uma certeza de que tudo vai dar certo, porque a fé vem pelo ouvir. E quando você ouve a palavra do Senhor, você não precisa de recursos, você não precisa de dinheiro, você não precisa de tapa nas costas, você não precisa de pessoas para te ajudar, não. Você só precisa da palavra e da certeza de qual propósito Deus te estabeleceu. Você não depende de ajuda. Você não depende de ajuda. Você depende de Deus. Você depende de Deus. Só quem é dependente de Deus nessa noite, fique de pé, porque Deus quer te dar uma experiência. Deus quer te dar uma experiência. Deus quer te dar uma experiência nessa noite. Você não acaba como Mica sem entender os propósitos, carregando idolatrias, sem entender o porquê nasceu. Não. Com você não serão sepultados os teus planos e os teus sonhos, muito menos o propósito de Deus. Mas pastor, eu estou cansada. E talvez o cansaço traz para você sentimentos que não vão te levar para frente. Sentimentos que não vão te trazer ideias, boas ideias para que você cumpra o propósito. E às vezes você começa a sair do caminho do propósito só porque você está cansado. O problema é esse. Não é que você não quer fazer a vontade de Deus, não é isso. É só cansaço. Você está tão cansada, tão cansado. Não é que você queira dizer: Senhor, eu quero abandonar os teus propósitos porque está pesado para mim. Não, Deus sabe que está pesado para você. E por esse motivo Ele quer te dar uma experiência nova. Jesus está dizendo nessa noite: busque uma nova experiência comigo. E você vai receber descanso para continuar cumprindo os meus propósitos. Nunca vai ser o que você planeja no teu coração, mas será os meus propósitos, serão os meus propósitos. Eu não fiz você nascer para viver como esse personagem da história. Eu fiz você nascer para cumprir a minha vontade.